básicos da doutrina espírita e vamos tentar entender um pouco, tanto do aspecto biológico e físico, assim como também do aspecto espiritual do tema, que é a parte principal que a doutrina espírita vem agregar ao entendimento deste tema. Não tem como a gente pensar em evolução sem que a gente se lembre do inglês Charles Darwin. Ele foi o responsável pela teoria da evolução das espécies e causou uma revolução no mundo científico da época. O que hoje é aceito com certa naturalidade pela maioria das pessoas, no tempo de Darwin era algo inconcebível, em função das crenças religiosas que atestavam sobre o fixismo, o criacionismo. Acontece que Darwin, ele estudava no seminário e estava se preparando para se tornar padre. O pai de Darwin acreditava que ele não daria nada na vida. E acontece que, às vésperas da sua possível ordenação, ele foi convidado a participar de uma expedição como naturalista, através de uma excursão pela América do Sul. E ele aceitou esse convite e no navio Beagle, ele, juntamente com toda a tripulação, passaram por mais de 5 anos fazendo essa viagem que modificou completamente a visão de Darwin a respeito da vida. E Darwin veio ter, inclusive, aqui no Brasil. Quando ele relata a respeito da fauna e da flora aqui no Brasil, ele coloca de uma forma deslumbrante, divina, pela variedade das espécies que ele encontrou aqui. Mas seguiu também pelo Uruguai, pela Argentina, e foi interessante que, à medida que ele ia viajando, e ele adentrava, ele não ficava só na região costeira, e ficava pouco tempo no navio, porque ele tinha muitos enjoos, muitas dificuldades, ele foi fazendo descobertas incríveis que foram gradualmente despertando a sua atenção a respeito do tema evolução. Então, na região do Uruguai, em uma falésia, ele acabou descobrindo uma série de esqueletos de animais que estavam extintos. Então, era algo que entrava em choque, porque se Deus criou as espécies, qual a necessidade de extingui-las, se elas já foram criadas prontas e perfeitas, como já se encontravam? Então ele encontrou um fóssil gigantesco de um gliptodonte. É um animal que é o vovô do tatu. É um tatu gigantesco, muito grande, pesa algumas toneladas, ele é só do tamanho de um elefante. E encontrou um fóssil de uma preguiça gigante, né? Então, esses fósseis, ele foi catalogando e enviando, foram auxiliando no desdobramento, nas anotações que ele ia fazendo. Ele encontrou, na região dos Pampas, da Argentina, 2 espécies de ema, uma ema maior e uma ema menor. E o território que elas ocupavam era muito bem delimitado. As emas que estavam mais na região norte eram as maiores, as que estavam mais para a região sul eram menores. Ele ficava se perguntando por quê? 2 espécies tão semelhantes e ao mesmo tempo diferentes nos hábitos alimentares, no porte. Quando ele chegou numa região onde havia uma cadeia de montanhas muito altas, e ele encontrou a cerca de 3.000 metros de altura fósseis de conchas. Aí foi demais. E nesse período, coincidentemente, se é que coincidência existe, ele, e juntamente com toda a tripulação,
Eles estavam em terra e houve um terremoto muito forte. E foi nítida a alteração no terreno em que eles estavam. Aí ele falou assim, gente, os fenômenos da natureza alteram toda a aparência. Então ele começou a ter um certo entendimento de que aquelas conchas que estavam ali a uma distância tão grande do mar, elas haviam estado um dia na região do mar. Então ele foi associando gradativamente. Quando finalmente eles foram parar na ilha de Galápagos. Todo mundo acha que ele passou o tempo todo em Galápagos, né? Porque se fala muito de Galápagos. Ele ficou 5 semanas em Galápagos. E ele encontrou espécies lá que não existiam daquela forma em outras regiões. Tartarugas, lagartos, pássaros, com características e configurações muito próprias daquele lugar. Ele encontrou espécies de pintacilgos lá mesmo, o mesmo pássaro, alguns com bico grosso e grande, outros com bico fino. Ele ficou se perguntando, mas como que pode isso? A mesma ave, no mesmo local, numa mesma ilha, só que cada uma acabou se especializando de uma forma diferente. A que tinha o bico fino se alimentava mais de insetos. A outra, que tinha o bico grosso, se alimentava mais de sementes. Precisava de ter o bico mais grosso. Então, olha que interessante, né? Tudo que ele foi observando. E ele, então, quando retornou, ele trouxe uma série de animais, porque eles foram caçando os animais para recolher amostras das espécies. Então, todos os animais que eles viam, eles caçavam e traziam. Ele trouxe uma série, uma infinidade de pássaros, de répteis e por aí vai. E ele, ao longo dos anos, porque ele não se sentiu à vontade de comunicar para o meio científico aquele raciocínio que ele vinha desenvolvendo. Porque outros cientistas antes que começaram a trazer ideias sobre evolução foram rechaçados completamente. Mas depois de 20 anos de trabalho árduo, ele trabalhou praticamente em casa o tempo todo, né? O trabalho de campo dele foi nesses 5 primeiros anos. Ele tinha 20 e poucos anos, retornou e foi trabalhar com base nesse material que ele coletou. E foi refinando cada vez mais a sua ideia, a sua teoria. Até que cerca depois de 20 anos, ele recebeu um trabalho de um jovem naturalista chamado Alfred Russel Wallace, que esse naturalista, Wallace, ele descreveu da mesma forma que o Darwin a evolução das espécies, como ele havia concebido. Aí ele falou assim, bom, então agora eu tenho que publicar logo o meu trabalho, porque, né, senão o Wallace vai publicar antes de mim. E ele então trabalhou de forma mais depressa e compilou tudo no livro que nós conhecemos como a teoria da evolução das espécies do Darwin, né? Mas o Wallace, ele teve um papel muito importante nisso, porque se o Wallace não tivesse enviado, serviu como um conforto para Darwin, porque ele falou assim, não, então tudo isso que eu pensei não é uma viagem, isso daqui procede, né? E ele então publicou. Só uma curiosidade, o Wallace, posteriormente, ele se tornou espírita e desenvolveu uma série de trabalhos dentro do espiritismo também, e tudo. Então, ele era um cientista muito brilhante, porque muito mais jovem do que Darwin, e conseguiu conceber, no período mais curto de tempo do que ele, Darwin conseguiu ter um material mais amplo, né? Mas chegou nas mesmas conclusões. Então, olha que interessante. Darwin publicou o seu livro em 1959. E quando que foi lançado o Livro dos Espíritos? Vocês se lembram? 1859, perdão, não é 1959, 1859. E o Livro dos Espíritos? 1857, a primeira edição. Só que a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela tinha muito menos perguntas do que a segunda edição. Então, a segunda edição foi lançada em 1859 para 60. Alguns meses depois,
do lançamento do livro de Darwin e já contemplava nessa segunda edição algumas questões mais específicas sobre evolução. Então, do ponto de vista mais material, porque do ponto de vista da evolução do espírito, desde a primeira edição do livro. No futuro, a gente vai estudar em biologia, nas escolas, também a respeito da evolução espiritual. Mas, enquanto isso, é o Espiritismo quem está trazendo. Bom, mas então vamos lá. Por que foi difícil para Darwin publicar este livro? A gente não vai entrar nesses detalhes da história, porque a história dele é muito interessante, é muito rica. Existiam as crenças religiosas que naquele tempo vigoravam dentro do cristianismo, mas antes do cristianismo, cada povo tinha sua explicação para o surgimento do mundo. Por que o mundo existia dessa forma? Por que ele era desse jeito? Por que as pessoas eram assim? Então, nós encontramos na Índia, cerca de 1000 anos antes de Cristo, o Rig Veda, e falava que Brahma era o Criador. E Brahma criou Manu, que era um ser hermafrodita, com 3 homens e 2 mulheres. A partir deles, deu origem a todo mundo conhecido. É interessante a gente pensar num ser hermafrodita no sentido assim, das polaridades masculino e feminino em um ser somente. Que hoje em dia a gente estuda dentro da psicologia, que a doutrina espírita vem nos ensinar e falar que o espírito não tem sexo propriamente, que o sexo está ligado à biologia do corpo, à fisiologia do corpo. Na África, nós temos um mito que vem falar de Muluku como sendo o Criador. E ele então fez brotar da terra homens e mulheres que surgiram dos buracos. E eles surgiram com rabos. Depois, como uma punição, eles perderam esse rabo. Olha, procede, porque quando a gente pensa na questão dos vestígios da evolução, porque existem sinais que são vestígios de que existiu a evolução. Então, por exemplo, o terceiro molar, que é o chamado dente do juízo. Tem muita gente que já está nascendo sem ele. Mas ele é um dente vestigial. Por quê? Nos nossos antepassados, tinham a necessidade de comer raízes, tinha que ter um dente muito forte para tratorar a raiz. Depois que descobriu-se o fogo, começou-se a cozinhar os alimentos, ficou muito mais fácil para mastigar. Então esse dente que antes tinha muita necessidade, posteriormente deixou de ter. Então é um vestígio que antes os nossos antepassados tinham, posteriormente deixou de ser necessário. A gente nasce com ele para poder arrancar e muita gente já nem com ele já nasce mais. Mas nós temos um outro órgão vestigial, o cóccix, por exemplo. Está na ponta da coluna vertebral, lá embaixo. Serve para cair e machucar. E dói demais. Mas o cóccix é um rabinho. Porque os nossos antepassados tinham um rabo. É interessante pensar. Outro traço interessante é quando a gente olha os embriões das diversas espécies, seja de mamíferos, seja de répteis, seja de anfíbios, seja de aves, esses embriões, nos seus primeiros dias, nos seus primeiros estágios, são muito, mas muito parecidos. Então é muito interessante isso, porque todos nós, de alguma forma, temos, na pior das hipóteses, um ancestral em comum. Todos nós. Todos os seres da Terra, se a gente for olhar lá na base, surgimos de um mesmo ser. É uma ameba. É uma ameba. É um ser unicelular, procarionte, completamente simples na sua estrutura. Mas tinha vida. E a partir dessa vida foi surgindo-se, na medida que foi criando-se um ambiente propício,
as diversas variações. E nós temos dentro do judaísmo, do cristianismo, o mito de Adão e Eva, para poder explicar a respeito do surgimento. Porque Deus criou a terra e, para habitar essa terra, colocou Adão e Eva, que estavam primeiro no paraíso, depois a mulher comeu a maçã, o homem disse que a culpada foi ela, e a mulher disse que a culpada foi a serpente que seduziu ela para comer a maçã. Então, é o mito que está contido na Gênese testamentária. Então, é tão interessante pensar a respeito disso, porque tem um estudioso que foi capaz de determinar a data do surgimento do mundo com base na Gênese antiga. E eu tenho a data aqui para vocês. O ano 4004 a.C., que foi no domingo, no dia 23 de outubro, às 9 horas da manhã. Então, gente, era essa crença que se tinha no tempo de Darwin. Então a gente vê assim, que dificuldade acreditar numa coisa dessa e depois falar em evolução. Porque se fala que tudo foi criado por Deus, que é chamado de fixismo ou criacionismo, ou seja, Deus é perfeito, Deus não erra. E não erra mesmo não. Mas a crença que se tinha é que Deus criou as formas como elas se encontram agora. Os animais foram criados do jeito como eles são. O cavalo, ele foi criado como cavalo. Mas quando a gente vai encontrando os fósseis, o cavalo era do tamanho de um cachorro. Então, com base nisso. No século XVIII, começaram a surgir as primeiras descobertas de fósseis. E isso deixou o meio científico meio que de orelha em pé. Falar de orelha em pé, tem um outro órgão vestigial, que é esse músculo auricular que nós temos. Ele é um vestígio também, porque nos nossos antepassados, a orelha mexia para acompanhar o som, para escutar melhor. Depois não foi necessário, fica só como um órgão vestigial. Tem gente que consegue esforçar um pouquinho, a orelha mexe um pouco, mas antigamente mexer era muito. É um órgão vestigial também. Então, esses fósseis que foram sendo encontrados, de animais que já não existiam mais, foram mexendo com os cientistas. Isso daí foi no século XVIII. Mas no século XVIII, que foi no tempo dos iluministas, que tiveram mentes brilhantes, eles não foram capazes ainda de desvendar o mistério da evolução. Então, só Charles Darwin, que no século XIX, nos trouxe esse avanço fenomenal. Então, que vem falar da seleção natural. Então, é tão interessante, porque assim, na visão de Darwin, não existe propriamente uma evolução. Não é assim que se dá. Porque a gente fica falando assim, não. Como é que se dá essa evolução? O animal vai se aprimorando, e aí, então, a partir daí, as espécies vão se melhorando. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, ele fala da seleção natural como sendo um mecanismo de evolução. É como se fosse um processo seletivo. Aqueles indivíduos mais aptos são aqueles que são capazes de passar os seus genes para as outras gerações. Então, toda vez que surge um indivíduo com uma alteração genética, fenotípica, que favoreça a ele a sobrevivência, este vai ter mais facilidade de passar essa alteração para a sua prole. E essa prole, trazendo essas características, vai se desenvolver muito mais do que a outra. Então, o que antes era um indivíduo que passou para outro e assim por diante, e antes era minoria na população, quando essa alteração se torna mais favorável, a outra parte da população que não tem, ela vai diminuindo cada vez mais. Aí tem até aquele exemplo lá das mariposas, que na época da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, as que mais existiam eram as brancas, porque elas se utilizavam do mimetismo e ficavam nas árvores, que tinham os seus troncos esbranquiçados pelos líquens e tudo. Só que com a Revolução Industrial, com muita poluição, tudo ficou escuro. Aí as mariposas escuras, que eram minoria, se tornaram maioria. Porque as que antes eram invisíveis pelo mimetismo
passaram a ser visíveis e foram comidas com mais frequência, e por isso foram diminuindo em termos de população. Então perceberam como é que o ambiente interfere na variedade dos indivíduos, no crescimento e na alteração da população, né? Então existe a questão da competição, né? Então aqueles indivíduos vão competir pelo ambiente, os mais aptos pela alimentação, né? pela possibilidade de procriar, porque somente os mais fortes vão procriar. Então só os mais aptos vão passar os seus genes para frente. A mutação é algo que acontece de tempos em tempos, meio que espontaneamente. É meio que assim, é um acaso, entre aspas. Um indivíduo nasce com uma certa mutação genética, e essa mutação genética pode ser favorável ou não. O tempo vai falar se foi positivo ou não, né? Se for positivo, ele vai dar conta de passar adiante esses genes. Se não, ele vai morrer por ele mesmo. E a capacidade de adaptação do indivíduo naquele ambiente, porque não é só uma questão de ser, tem a ver com todo... É o ambiente que de alguma forma molda a vida, né? Porque nós tivemos ao longo dos tempos uma série de extinções. Está todo mundo com medo assim, nossa, mas e se de repente houver o fim do mundo, né? Como é que vai ser? Ah, maravilha, vai surgir algo melhor, porque ao longo dos tempos a gente teve uma série de extinções aí. Cada vez que se extinguiu, surgiram espécies novas que ocuparam aqueles nichos, aqueles lugares, se adaptaram, se desenvolveram a partir daí. Bom, então, depois com o desenvolvimento da genética, foram se descobrindo também outras variáveis, né, que influenciam na questão da evolução, e a gente tem aí como um cientista de ponta o Richard Dawkins e tudo. Então, eles falam de genética evolucionista, algo nesse sentido. E também falando da questão da alteração da sequência genética, do DNA, do fluxo gênico, né? Tem a ver com as migrações dos indivíduos de uma população para o outro, para enriquecer essas trocas genéticas. E a genética que é a mudança gradual e aleatória, né? Gradualmente os nossos genes humanos vão mudando. Se isso daí não fosse verdade, a gente ficaria com a espécie fixada, o que não é o que acontece, né? A gente fica pensando assim, o ser humano na atualidade é o ser, a criatura que tem o córtex cerebral mais altamente desenvolvido. Mas não parou por aí, porque com o passar do tempo, novas alterações vão surgindo e a humanidade vai mudar ainda mais. Tem gente que faz aquele exercício de futurologia e coloca a humanidade como sendo mais magra, mais alta, sem cabelo. Então, gente, isso é um avanço, tá? No futuro, todos vamos estar carequinhas. Então, pensem nisso, como algo natural. Então, eu trouxe algumas imagens assim de adaptação, né, para poder... É lógico que isso é uma montagem, que isso não existe, né? Porque o leão, para caçar uma zebra, ele teria que ter pernas gigantescas para subir nela, né? Na girafa, perdão. Pernas gigantescas para alcançá-la, né? E a zebra teria que ter um meio veloz para poder fugir do leão. Então o meio de adaptação seria montar uma moto esportiva, né? E sair a 300 por hora fugindo do leão que só corre a 80. Então, uma coisa interessante que Darwin também percebeu é que espécies novas surgem quando elas estão isoladas no ambiente. Então, o isolamento no ambiente faz com que, a partir dali, aqueles indivíduos tomem características completamente diferentes se eles não tiverem contato com indivíduos da mesma espécie que estão em outros locais. Então, dos exemplos que a gente tem é do urso polar em relação ao urso pardo. Porque o urso polar ele é uma variação do urso pardo. Ele se isolou geograficamente e, a partir daí, aqueles indivíduos que foram aparecendo com traços cada vez mais claros, mais brancos e tudo, maiores, foram aqueles que prevaleceram e ocuparam completamente esse nicho. Mas é tão interessante quando se fala dessas pesquisas, porque isso daí hoje em dia não é só uma questão de observação, de dedução. Eles fazem uma pesquisa genética e encontram nos genes os ancestrais, a família, o percurso todo que foi feito até chegar lá naquele local, né?
Então já se sabe que o ser humano surgiu na África por causa até de estudos genéticos. E Darwin já havia colocado isso lá. Ele colocou que possivelmente o ser humano surgiu na África. E os estudos genéticos comprovaram isso. Então interessante essa percepção que ele teve, sem ter como comprovar, né? Mas ele já teve essa sacada. Então, tudo se modifica, tudo se aprimora, tudo evolui. Nosso planeta, há 4,8 bilhões de anos, quando ele foi formado, ela era uma bola de fogo incandescente, onde a vida, como nós concebemos hoje, seria impossível. Então, com o passar do tempo, a Terra foi esfriando até chegar com as características que nós temos hoje. Mas ela não chegou assim, de como ela era antes para agora de uma vez. Houve uma série de modificações, né? A vida só surgiu na Terra 1 bilhão de anos depois que ela foi formada. Há 3,5 bilhões de anos atrás. Aí surgiram esses primeiros seres unicelulares, procariontes, né? Procariotas. Depois, eles faziam faziam liberação de oxigênio, que gradativamente mudou a atmosfera do planeta. E a partir daí, esses seres, essas bactérias anaeróbias, porque não existia oxigênio, né, quando começaram a liberar então o oxigênio, deu a possibilidade para o despontar da vida em formas diferentes, maiores, mais complexas, e por aí vai. Então, a primeira vida era anaeróbia, procariota, aquática, porque a Terra era rica em água, né? Essas bactérias viviam na água, e depois, né, de 3,5 bilhões de anos, a gente começou a ter vida aqui no planeta. Vida física, porque quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, Kardec já falava que todos os mundos são habitados. Só que a Terra, neste período, era um plano de transição. Ou seja, os espíritos ficavam aqui somente espíritos, ficavam aqui temporariamente, transitoriamente, né? Então, porque não existia a possibilidade de vida orgânica, material naquele tempo. Bom, então a presença do oxigênio deu a possibilidade da diversificação da vida, né? Então, um dos primeiros seres que nós temos, pluricelulares, foram as esponjas. Porque é interessante a gente pensar, como que pode, antes, os seres que eles eram unicelulares, eles se agregaram e passaram a compor um só organismo, dando vida pluricelular, que tinham funções especializadas, porque a esponja ela fica filtrando incessantemente a água para capturar o seu alimento. Então, como que uma série de seres unicelulares se agrupou com uma intenção única de formar uma vida só? E a partir daí gerou vida pluricelular também, né? É difícil de pensar sobre isso, né? Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ele fala que em um determinado momento é como se tivesse parado um plasma divino aqui, e esse plasma, a partir dele, surgiu a vida, né? Ou seja, houve uma alteração no psiquismo do planeta para que a partir daí a vida surgisse espontaneamente. Porque na Terra tudo é propício à vida. Qualquer lugar que a gente pensar tem vida. Ah, no vulcão tem vida. No vulcão tem vida. Já descobriu que no vulcão tem vida, né? Existem bactérias que vivem a temperaturas a mais de 800 graus, felizes da vida, né? Então a gente fala assim, nossa, a gente fica imaginando assim, 800 graus é impossível existir vida. É possível existir vida, né? Ah, no gelo, lá, impossível. Tem bactérias que estão lá no gelo, congeladas, que basta que elas saiam lá do gelo, depois de milhões de anos congelado, ela volta a trabalhar, a se alimentar, a reproduzir, como se nada tivesse acontecido. Porque tudo é propício à vida. A vida ela surge onde há características propícias para ela. Então a gente teve várias grandes extinções, né? Aqui é só um mapa das principais que a gente teve, né? Os diversos períodos e tudo, e as extinções, né? O Pleistoceno, Cretoceno, Triássico, Permiano, Devoniano, e por aí vai. Então, quando a gente
gente fala de extinção, de destruição, de morte, né, geralmente a gente tem uma visão muito negativa em função das crenças que a gente carrega. Porque a gente só lida, ou a gente tem uma tendência muito grande a lidar com aquele aspecto mais imediatista. A gente não pensa a médio e a longo prazo. Porque se a gente pensar a médio e a longo prazo, tem um sentido para isso, né? Então Kardec perguntou no livro dos Espíritos, na questão de número 728, a destruição é uma lei da natureza? Né? Porque assim, a destruição acontece com frequência. Os animais, para se alimentarem, destroem os outros animais. Os animais que são herbívoros, eles destroem as plantas, que têm vida também. Então, para que a vida exista, tem que existir destruição, né? E mesmo o próprio planeta, já se sabe, né? Então passa por uma série de destruições periódicas. As guerras, o homem está em guerra desde quase sempre, ininterruptamente, né? Mas os espíritos, os imortais, responderam o seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se, pois isso a que chamais destruição nada mais é que uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. Então, olha que interessante, né? Então, aquilo que a gente chama de destruição, o objetivo final é o aprimoramento, evolução, desenvolvimento, progresso, né? Então, no Livro dos Espíritos também, tem uma parte que Kardec estuda sobre a questão da matéria, e os Espíritos falam que o objetivo do homem aqui na Terra é intelectualizar a matéria. Isso tem a ver com a evolução da matéria, porque a gente tem que evoluir nos diversos sentidos. E do ponto de vista material, é a intelectualização da matéria. Esse é o objetivo da humanidade em relação à matéria. Vocês conseguem refletir sobre isso? O que é intelectualizar a matéria? A gente vai colocar uma inteligência artificial na cadeira e a cadeira vai pensar a partir daí? Mais ou menos isso. Intelectualizar a matéria é dar tanta utilidade à matéria quanto seja possível. Então é pegar assim um sílex que antes era utilizado só para fazer lança e transformar ele num chip de computador. Isso é intelectualizar a matéria. É pegar o barro que antes servia só para fazer uma casinha de pau a pique e construir um prédio gigantesco com toda a tecnologia possível. É pegar do fogo que antes era só no dia que caía um raio na árvore lá, porque não tinha como se fazer o fogo, não se sabia, e dar uma utilidade ao calor, produzir movimento, produzir energia e por aí vai. Então, intelectualizar a matéria é transformar a matéria. Por exemplo, quando a gente lembra do chocolate, isso é intelectualizar a matéria. Intelectualizar o cacau. Quem seria capaz de pensar que uma fruta daquela daria algo tão gostoso, né? É pegar o grãozinho do café, transformá-lo na bebida que a gente conhece hoje, difundida pelo mundo inteiro. Isso é intelectualizar a matéria. É transformar, é mudar para melhor. Então esse é o objetivo da humanidade em relação à matéria. Então olha que interessante, quando a gente olha lá os crânios, a gente vê algumas alterações que foram acontecendo ao longo dos tempos. Você sabe que geneticamente o chimpanzé, que parece que é a espécie que mais se assemelha à espécie humana em termos genéticos, tem cerca de 98% de semelhança nos genes. Então é muito parecido mesmo. Por que é muito parecido? Aí, no tempo de Darwin, a gozação que se fazia era que, então o homem veio do macaco. Tem gente que ainda hoje fala isso, ainda acha isso. Não, o homem não veio do macaco. É porque o homem e o macaco, nós tivemos um ancestral em comum, lá atrás, nessa árvore evolutiva, né? Assim como os lêmures também, vêm dessa mesma base evolutiva e por aí vai, né? Então, o cérebro do chimpanzé é bem menor do que o cérebro humano, mas ele é mais ou menos do mesmo tamanho do cérebro dos nossos ancestrais.
tinham a mesma capacidade de massa, né? A mesma medida. Você se lembra da Lucy, né? Que é das nossas ancestrais mais antigas, né? Que foi encontrada na África e tudo. Então, o cérebro da Lucy era mais ou menos do tamanho do cérebro de um chimpanzé. Aí vocês vão perguntar, mas então será que um dia o chimpanzé vai ser tão inteligente quanto a gente? Possivelmente num mundo futuro, quando a humanidade tiver alcançado aí um estado de quase que celestial, né? Aí, que leva milhões de anos esse processo. Né? Porque os chimpanzés estão aí há tanto tempo, eles vêm de uma mesma ramificação que o ser humano. Só que, no entanto, o ser humano se desenvolveu e o chimpanzé não. Sabe por quê? Porque existem características não só anatômicas do cérebro, mas também da laringe, da laringe, que possibilita a fala. Então, o ser humano ele é capaz de emitir muito mais variedades de sons do que o chimpanzé. Então, a capacidade de linguagem articulada para o ser humano fez com que a gente desenvolvesse um processo psíquico muito mais dilatado, muito mais rico do que o chimpanzé dá conta. Não é que o chimpanzé não comunica, não. O chimpanzé comunica. O chimpanzé tem expressões faciais como o ser humano tem. Ele fica triste, ele sorri. Então, Darwin observou isso lá no zoológico, lá na Inglaterra, que tinha um chimpanzé, e o tratador foi oferecer uma maçã para a chimpanzé que estava lá, e quando ela foi pegar, ele puxou, aí ela começou a chorar. E demonstrou toda a sua expressão de tristeza. Aí logo depois ele deu para ela, ela sorriu. Ele falou assim, olha, os meus filhos também fazem isso. Porque tem a ver com os primatas. Então, por exemplo, quando as pessoas vão querer educar os cachorros, né, dando tapa no cachorro, não faz diferença nenhuma, porque esse negócio de bater é coisa de primata. Nós somos primatas. Cachorro é canídeo, é outra espécie. Então, você bater em cachorro não tem muito sentido, não. Mas se você bater num chimpanzé, tem muito sentido. Né? É por isso que as pessoas, muitas vezes, quando vão educar, batem umas nas outras e tudo, batem nos filhos e tal. É porque vem isso daí dos primatas. Então, com o passar do tempo, novas espécies humanas foram surgindo cada vez com mais elaborações, né? Caixa craniana cada vez maior, mais ampla e tudo. Então, nós temos no Homo sapiens o surgimento em cerca de 100 mil anos atrás. Né? E o Homo sapiens sapiens mais recente ainda, uns 40 mil anos atrás, segundo André Luiz. Então, gente, 40 mil anos atrás é pouco tempo, hein? Pouquíssimo tempo. Em termos de evolução da Terra, porque essa Terra tem 4,8 bilhões de anos. E o ser humano, como nós conhecemos, como nós somos hoje, surgiu há apenas 40 mil anos para cá. Então, é um período muito curto na história do planeta. Né? Se a gente considerar o período do surgimento do planeta até os dias de hoje, como sendo um dia apenas, o ser humano surgiu no último segundo. Então, ou seja, nós somos muito recentes na história do planeta, né? Como nós nos apresentamos agora. Aí a capacidade, lá embaixo, mais escuro, é o cerebelo que se mantém, que é o nosso cérebro mais primitivo. Né? Nós temos um cérebro primitivo, que quase não se alterou. Mas a parte superior do cérebro, o córtex superior, esse daí modificou profundamente. E isso daí faz toda a diferença. Quando a gente vê, por exemplo, o cérebro humano em relação ao cérebro do chimpanzé, essa parte onde está a nossa testa aqui, que é o córtex pré-frontal, tem a ver com os processos de planejamento, né? É algo que os outros animais não têm de forma tão elaborada quanto nós temos. Então nós damos conta de pensar no passado, pensar no futuro, de uma forma muito mais elaborada do que os outros animais são capazes de fazer. Nós tivemos várias migrações humanas pelo globo, tudo, né? E a América foi o último continente a ser povoado, muito recentemente, há 11 mil anos, que coincide com o período da Era Glacial, quando houve um rebaixamento do nível dos oceanos, né, porque a água ficou congelada, então favoreceu, surgindo aí partes de terra onde as pessoas puderam atravessar.
E nós temos aqui em Lagoa Santa, né, um esqueleto que foi encontrado, né, um crânio de uma pessoa que não tem as características dos nossos homens primitivos aqui na Terra, que tem características africanas, de negros, sendo que as nossas características primitivas da América têm a ver com as características mais asiáticas, mongóis, né? Então tem um enigma aí para ser desvendado, né? E já se fala aí de cerca de, parece que 13 mil anos, 15 mil anos, uma coisa assim. Então está até além das expectativas que se tinha antes. Bom, com a questão da linguagem, a cultura, houve um desenvolvimento muito grande, né? Então essa capacidade, né, de criar signos para representar as coisas foi um diferencial. Nenhum animal dá conta de escrever alguma coisa para ler e entender depois. Mas a linguagem humana, ela transcende o tempo e a geografia. Os animais não. Os animais, eles se comunicam no aqui e agora. Por mais que eles tenham uma capacidade de se comunicarem a longas distâncias, se uma baleia consegue emitir um som que vai ser escutado por outros cetáceos a 10 km de distância, ou mais, sei lá, mas existe essa limitação. Mas o ser humano não. O ser humano é capaz de gravar uma mensagem hoje para ser lida daqui a um mês, daqui a um ano, e por aí vai, né? Então, esse é um grande diferencial. A criação de signos. Porque o signo representa uma coisa que não está presente no momento. E tem um sentido. E quem lê, e sabe, e compreende aquilo, consegue entender, né? Então isso é algo muito especial. Se não fosse essa capacidade, nós estaríamos até hoje na Idade da Pedra. Porque o conhecimento não seria passado para frente, né? Então esse foi algo que trouxe um grande desenvolvimento para a gente. Então, há cerca de 10 mil anos atrás, aconteceu uma coisa que mudou completamente a humanidade, porque a humanidade era composta de tribos nômades, né? As pessoas simplesmente mudavam para onde tinha alimento, escasseou o alimento dali, iam para outros lugares e por aí vai. Então, há cerca de 10 mil anos atrás, houve uma descoberta, que é a descoberta da agricultura. O ser humano conseguiu entender esse processo do como que surgem os vegetais, né? Que se plantar uma semente e cuidar e esperar, ele vai colher o fruto, ele vai colher o tubérculo dali, né? Foi o período que coincide também com a domesticação de animais e tudo. Então, ele passou a ter alimento ali e pôde ficar mais ocioso, né? Não tinha essa necessidade de sair tanto. Então, a expectativa de vida aumentou, né? E por aí vai. As condições de vida aumentaram muito em função disso. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão de número 115, os imortais dizem o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Ou seja, aproximar de Deus, né? Então, porque quando a gente pensa em progresso, em evolução, é tão importante a gente ter esse discernimento que não existe um caminho só. Na verdade, são bilhões esses caminhos, né? São tantos caminhos quantos existem de cada ser que foi criado existente. Cada um de nós tem um caminho a percorrer diferente do outro, para poder, através da conquista dessa verdade, que tem a ver com o conhecimento, que tem a ver com o autoconhecimento, que tem a ver com o desenvolvimento, o desabrochar desse potencial que cada um de nós já tem de forma latente, para que a gente possa posteriormente vir a travar esse contato direto com Deus. Então nós temos que percorrer esse caminho. A gente foi criado por Deus, simples e ignorante, né? Quase que puros, porque a gente foi criado sem nenhuma dívida,
esse endividamento vem através das nossas escolhas, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento moral, o que é o desenvolvimento moral, afinal? Né? O desenvolvimento moral ele tem a ver com o uso que a gente faz do nosso livre-arbítrio, tem a ver com escolhas. Então, quando fala de moral, tem a ver com escolha, a forma como a gente utiliza o nosso discernimento, a nossa razão, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa moral, ou seja, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas coerentes dentro das leis divinas, mais a gente se aproxima do Criador. Então esse é o caminho natural de todos os seres, sem exceção. Então a gente às vezes encontra no Livro dos Espíritos falando assim, que esse desenvolvimento se dá do átomo ao anjo, né, surgindo assim daquela menor partícula que antigamente era o átomo, e hoje em dia a gente já se sabe através da física quântica que existem outras micropartículas muito menores do que o que se concebia antes o átomo. Então a vida ela começa muito antes do que a gente pode imaginar, né? Ela começa em algo que a gente às vezes considera que não tem vida, né? Sim, mas já existe vida, mesmo que de forma latente, em seres que aparentemente não têm vida. Mas Deus dá conta de ver vida ali, né? Porque nós trazemos em nós minerais também. O nosso corpo é composto de minerais, né? Nós temos células que têm atividades. As células têm vida também. Então, tudo isso é vida em um organismo só, trabalhando em função da saúde, da vida de um corpo só. Mas nós também compomos um corpo maior. Se for olhar num aspecto macro, cada um de nós é uma célula também. Quando nós estamos errando, nós somos células que estão adoecidas. Mas o objetivo de buscar essa saúde, essa unicidade de funcionamento. Então o progresso é intelectual e moral, né? Como sendo assim, duas asas, né, para que a gente possa voar de forma equilibrada. Se a gente hipertrofia uma asa e deixa a outra atrofiada, é impossível voar desse jeito, né? Mas muito comumente, primeiro surge esse progresso intelectual, para depois a gente desenvolver o lado da moralidade. É o caminho mais comum da maioria dos espíritos. Então, em função disso, Kardec pergunta, na questão de número 780 do Livro dos Espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Será que acompanha? Eu fico pensando muito nisso, assim, por exemplo, a gente citou o Richard Dawkins, né? Porque ele é um exemplo clássico disso, né? Uma pessoa extremamente intelectualizada, ele é um gênio da ciência e vive participando de debates para falar que não tem cabimento de existir Deus. Eu fico imaginando assim, como que alguém tão inteligente não foi capaz de perceber que Deus existe, né? Assim, nunca vai chegar lá, né? É uma questão de tempo. Mas vamos ver o que os Espíritos responderam a respeito disso. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, né? Então, esse progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o acompanha. O ideal é que, tipo assim, a gente concebeu algo intelectualmente, ou seja, moralmente, que as nossas escolhas fossem capazes de acompanhar aquilo que a gente dá conta de conceber. Só que às vezes a gente está intelectualmente lá na frente, mas moralmente a gente ainda está aqui atrás. Ora, todos nós que estamos aqui, a gente concebe que a gente deve cuidar uns dos outros, que a gente tem que ser educado, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser gentil. Todo mundo sabe disso. Só que, na hora que alguém nos agride, pisa no nosso calinho lá que dói, a gente solta os cachorros e fica bravo. E fala coisas que a gente, racionalmente, fala, não, mas isso não pode. Não pode, mas a gente acaba fazendo. Isso daí tem a ver com esse distanciamento intelectual em relação ao nosso aspecto moral. Porque nem sempre a gente dá conta de vivenciar hoje aquilo que a gente já concebe intelectualmente, né? Mas esse é o nosso desafio. Não é para que a gente fique triste por isso, não, mas é o caminho que a gente tem que percorrer. Porque então essa verdade é que vai fazer com que a gente dê conta de se salvar. Senão a gente vai ficar muito encrencado. Porque quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. Então tem que passar por esse processo.
na Gênese, porque no livro A Gênese nós vamos encontrar alguns capítulos que tratam sobre evolução. Então depois, quem tiver interesse, pesquise lá, dê uma lida no capítulo 8 da Gênese, no capítulo 10, fala sobre evolução material, sobre evolução material, espiritual dos seres. Tá bom? Vale a pena dar uma pesquisada lá. O que nós encontramos no capítulo 8, no item 19? Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões, mas somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, gente, olha, nós podemos ter um desenvolvimento científico maravilhoso, que vai trazer uma série de confortos e de facilidades para a gente. Mas se a gente não desenvolver o lado moral, nós vamos fazer bobagem. Porque quanto mais desenvolve a tecnologia, mais capacidade de fazer bobagem passa a ter. Né? Enquanto os homens estavam lá se matando só com paus e pedras, tinha uma série de transtornos, mas depois que inventaram a bomba atômica, morrem milhões de uma só vez. Então é mais ou menos isso. Não adianta só desenvolver o aspecto intelectual. O aspecto moral é o principal do nosso progresso. Para a gente sentir a felicidade realmente, é esse lado que a humanidade tem que desenvolver. Então, para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje, eu trouxe uma poesia de Rubens Romanelli, que está no livro Primado do Espírito, e que ele sintetiza de alguma forma esse tema que nós estamos conversando. Porque esse livro dele é muito interessante. Ele tem, cada capítulo ali, uma descoberta muito feliz, né, de uma forma inteligente, poética, lúcida, a respeito do tema que ele trata. Ele foi um filósofo espírita e tem muito a ensinar para a gente. Então, ele diz o seguinte: de muito longe venho, em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e preso ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal, no alvor de priscas eras. 1000 formas animei nos reinos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras, e após desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. Depois que em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E sempre na espiral da eterna evolução, um dia alcançarei em planos bem diversos a glória de ser luz na luz dos universos. Bonito demais, né? Então ele chama a atenção aqui a respeito da questão da evolução como sendo uma espiral. Porque a gente fica imaginando assim que a evolução é uma linha ascendente, né? Algo bem linear. Não. A evolução é uma espiral. A gente vai e volta, mas quando a gente volta, a gente já está um pouco acima. A gente adquire, a gente sedimenta e vivencia. A gente adquire o conhecimento, a gente volta para vivenciar e sedimentar. Então é assim que a gente vai fixando esse conhecimento. Enquanto nós somos apenas um princípio espiritual, ou seja, no reino animal, a divindade vai nos propondo as vivências através de um determinismo. Quando nós adentramos na faixa hominal, adquirimos a razão, então nós passamos a nos tornarmos também responsáveis pelo nosso progresso. E o ser lúcido, o ser consciente, não é necessariamente o ser perfeito, mas esse ser então que busca, por livre e espontânea escolha, o seu próprio crescimento. Ele não espera que a dor venha estimulá-lo para o crescimento. Ele vai ao encontro da própria evolução. Ele tem interesse, ele tem curiosidade, ele busca. Porque se a gente estaciona, a dor é um mecanismo que incide como algo muito especial para o nosso progresso. Mas ela só é necessária enquanto nós não adquirimos essa consciência real de buscar por nós mesmos. Quando a gente passa a aprender a necessidade de amar e de buscar por nós mesmos, a dor deixa de ter a necessidade de existir. Né?
então que nós possamos buscar conscientemente o nosso próprio progresso. Então, gente, obrigado pela atenção, muita paz para todos.